Deixem-me começar com uma pergunta. Quem é que gostaria de viver para sempre? Todos, não? Sim? O Joel já está a talhar caminho nisso. Onde? A resposta a esta pergunta é um sim, mas é um sim daqueles. Sim, um sim a Ronaldo, não é? Eu prometo que eu não vou falar de futebol, mas merece um sim alto e sonante. Claro que gostaríamos de viver para sempre. Mas, seguindo o raciocínio que o Joel já estava a explorar, mas onde? Mas como? Com a vida que tens agora? Com a vida que eu tenho agora? Exatamente como tu és agora? Exatamente como eu sou agora? Será que era assim tão bom viver eternamente com o dia-a-dia que eu tenho hoje, a rotina que eu tenho hoje, as dificuldades que eu tenho hoje, também as alegrias que eu tenho hoje, aquilo que eu sou e que eu tenho? Será que era assim tão bom viver para sempre como estamos agora e como somos agora? Se calhar a resposta já não é um sim, então até pode ser sim, mas se calhar já não é um sim assim tão... Mas podemos chegar a um sim grande, podemos chegar a um sim altissonante. Eu sou sincero, como vivo agora, e sou grato e satisfeito com a vida que tenho, mas viver para sempre como vivo agora não queria. Não queria. E sou contente, sou alegre, vivo bem, não tenho grandes dificuldades, pelo menos para já, mas não queria. Bem, nós já iniciámos a nossa pregação desde o início do culto, estamos já com muitas leituras na nossa mente, muitos cânticos que são autênticas transposições de que está escrito na Palavra de Deus, no Apocalipse, e é aí que nós vamos estar. E o título que eu era para dar à nossa pregação esta manhã era Para o Infinito e Mais Além. Não só os pequeninos, mas aqueles que já são grandes. Lembram-se desta frase do Toy Story, não é? O Buzz Lightyear, o astronauta de brincar, é que disse isto, não é? Para o infinito e mais além. Ele não conseguiu voar para o infinito, andou ali a voar pela sala onde estava, mas era para ser este o título, mas o Levi deu uma alternativa melhor. Habitação própria permanente. Habitação própria permanente. O termo é mais do imobiliário, não é? Mas estamos todos habituados a este nome. É melhor não insistir com uma palavra que eu comecei a dizer mal. Todos sabemos o que é uma habitação própria e permanente. Isto agora está muito em voga, até por causa das aquisições de casas para os menores de 35 anos. Aproveitem, já está em vigor, quem puder. Não é? Eu já não posso, já sou velhote, não é? Mas quem puder usufruir, pode-se adquirir uma habitação própria permanente. Não pode ser uma casa para investimento, para arrendar, tem que ser uma casa para morar. Então podemos quase que juntar os dois títulos e a ideia é falar da habitação própria permanente ou habitação própria eternamente, uma habitação própria permanente para o infinito e mais além, que dura para sempre e vai além daquilo que a nossa mente pode chamar de infinito, pode conceber, pode imaginar, até mesmo ao ler Apocalipse, a nossa mente viaja e pensa, o que é que será a eternidade? A nossa mente finita, apesar de muito poderosa, a nossa mente continua a ser mais poderosa do que qualquer computador, mas ainda assim é pequenina para conseguir encaixar a noção de eternidade. O que é isso de acordarmos sempre e nunca haver um fim? De nunca acabar. O que é isso de nunca acabar, de nunca haver um fim? Mas é isso que acontecerá. Nós somos seres infinitos. E, atalhando já, tu vais viver para lá do infinito. Para o infinito e mais além. E vais morar numa habitação própria permanente. Seja ela qual for. Já lá chegaremos. Antes de tudo, vamos ler Apocalipse 22. Depois de todas as leituras que já fizemos, vamos ler Apocalipse 22. A ideia, nós não estamos em nenhuma série. Estamos numa pausa entre séries. Então a ideia não é uma pregação expositiva do capítulo 22. Nós vamos ser superficiais na análise. Nós vamos até ser contextuais, porque um dos objetivos é olhar para Apocalipse de uma maneira global, de uma maneira panorâmica. Perceber qual é que é o principal propósito de Apocalipse estar escrito.
E como é que nós podemos olhar para o Apocalipse da maneira certa e de uma forma que cumpra o propósito para o qual foi escrito. Independentemente de tanto que tem, que nós até conseguimos encaixar ou não, há o fundamento e o propósito principal deste magnífico livro que nós conseguimos compreender com exatidão, que nós conseguimos receber com exatidão, do qual nós conseguimos nos apropriar. Esse é o propósito que nós queremos explorar e depois mais no final caminharemos aqui no capítulo 22. Mas antes de tudo, vamos ler. Eu vou pedir ao Levi que possa ler o capítulo 22, então podem acompanhar, creio que já todos abriram, Apocalipse 22. E são as últimas palavras da Bíblia. Nós sabemos como é que isto acaba, ou melhor, nós sabemos como é que isto começa. Sabemos como é que acaba a Bíblia, como é que acaba a história do homem, ou melhor, como é que ela começa, como é que o infinito começa. É assim como vamos ler agora mesmo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Obrigado. A nossa relação com o livro de Apocalipse ela pode variar entre o entusiasmo e até a confusão. Uns fogem do livro, uns fogem do texto, outros devoram-no completamente e maravilham-se com tantas imagens, com tantos símbolos. Essa é a realidade. Uns não conseguem entender tanto símbolo, tanta alegoria, o que é que isto quer dizer. Outros parece que conseguem encontrar significado para todos os símbolos e tudo o que o livro diz. A verdade é que, em algumas partes, o livro não é fácil. No seu todo, o livro não é fácil. Até porque há coisas que Deus quis claramente que nós percebêssemos e que os leitores percebessem, e outras coisas que Deus quis que os leitores e os crentes
se maravilhassem com a grandeza que nem sequer pode ser comportada pela nossa mente. No entanto, é um livro que não precisa de ser evitado e não precisa de ser confuso. Porque, como eu dizia há pouco, a mensagem principal, o propósito principal da sua existência é claro, é fácil de entender. Qualquer um de nós, mesmo até, digo, as nossas crianças que estão aqui connosco, conseguem entender o propósito principal. Hoje nós vamos percorrer um bocadinho as páginas. Não vamos ler assim tanto, mas vou-vos pedir que folheiem. Quem tiver com o telemóvel vai ter que fazer scroll, não sei se é assim tão fácil, mas no papel acho que conseguem. Podem ir para Apocalipse 1, de resto já lá tivemos. E nós vamos olhar algo. Podem ir olhando enquanto eu vou falando e creio que será fácil identificar alguns pontos principais. Como dizia, a mensagem principal nós já a cantamos. A mensagem principal nós já a cantamos. O Deus Todo-Poderoso reina soberanamente. Ele reina soberanamente. Reparem, acontecem neste livro os atos, os acontecimentos mais maravilhosos, mais surpreendentes, mais inexplicáveis, mas é a mão de Deus que está a fazer com que eles aconteçam. É do trono de Deus que as coisas se desencadeiam. Portanto, o Deus soberano, o Todo-Poderoso, reina. E Jesus brevemente virá. O seu triunfo é real, o seu triunfo é total. Deus reina e Jesus, o seu Filho, o Cordeiro, o Leão, venceu e venceu verdadeiramente e totalmente. Triunfa sobre todos os seus inimigos. Esta é a mensagem principal que desperta duas respostas. Desperta duas respostas. O que é que desperta? Desperta o pânico, o pavor, o temor, o medo até daqueles que não confiam em Jesus. Daqueles que não confiam em Deus. Daqueles que veem estas taças de ira, estas trombetas, estes selos a abrirem-se. Este livro parece Senhor de Anéis, parece algo mitológico, algo fora do nosso mundo que não vai acontecer, mas que vai acontecer, talvez não como nós imaginamos, mas digo, num certo sentido, pior do que nós imaginamos, noutras partes do livro, muito melhor do que nós imaginamos. Mas tudo isto vai acontecer. E desperta o quê? Desperta medo, pânico, dúvida, incerteza naqueles que não confiam em Jesus, que não têm certezas, que têm dúvida. E eles são convocados aqui em todo o livro ao arrependimento. Teme a Deus. Arrepende-te, senão virei a ti. Por outro lado, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, aqueles que guardam e ouvem estas palavras, eles são chamados a quê? À paciência, a esperar, porque Jesus vem e vem em breve. Mas são chamados a exercitar a paciência, são chamados a aguentar firmes, a serem fiéis, são chamados a aguentar até se necessário o sofrimento, a perseguição, mas certos de que Jesus venceu e como venceu, eles vencerão. E o que vencer com Cristo reinará para todo sempre. Então, se quisermos resumir muito, Deus é Rei e Jesus venceu e vencerá para sempre. E este livro tem a grande mensagem de, para uns, arrependimento, arrepende-te, vem. Ou então para outros, confia, eu já venci e tu vencerás comigo. Continua, ser fiel e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até ao fim. Tu estarás comigo para todo sempre, para o infinito e mais além, e habitarás na casa que eu estou a preparar para ti. Esta é a mensagem central do Apocalipse. Esta é a mensagem central deste livro. Este é o propósito principal do que está aqui. Nós já tivemos no capítulo 1, numa leitura do irmão Kim, e logo no primeiro, olhem para o capítulo 1, logo no início, o primeiro versículo, o que é que diz? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação, aliás, noutras línguas, creio que é em inglês, não é propriamente a minha língua, mas em inglês é mesmo assim o nome do livro, por causa da primeira palavra do texto. Revelação. Revelação de quem? De Jesus.
de Jesus. Notem, nós temos cartas de Paulo, igualmente inspiradas, temos cartas de João, cartas de Pedro, temos muitos textos, mas esta é uma carta de Jesus. Jesus escreveu a 7 igrejas, pediu o auxílio de João para que isto fosse escrito, mas a realidade é que estas não são cartas de João. João também tem cartas, até tem 3 cartas, que são inspiradas pelo Espírito Santo. O que João escreveu vale tanto quanto Apocalipse, mas Apocalipse é uma carta escrita por Jesus. Isto é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha, Jesus revela aos seus filhos, àqueles que ouvem a sua voz, aqueles que guardam a sua palavra, aquilo que brevemente vai acontecer. Pelo seu anjo os enviou e notificou a João, seu servo. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Repara, felicíssimo, bem-aventurado, muito feliz, és tu e sou eu, só por estarmos a ouvir. O que diz o texto é, Jesus diz, felicíssimo somos nós só por ler. Felicíssimos somos nós se guardarmos o que está aqui. Só por lermos, só por ouvirmos este texto, já somos privilegiados. O tempo está próximo. Guardem estas coisas. Ouçam e guardem. Isto foi escrito a 7 igrejas. O versículo 11 diz-nos a que igrejas é que isto foi escrito. Versículo 11, olhem para o versículo 11 e diz que foi a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós lemos, não vamos ler, mas se lermos, vamos ver que há mais igrejas que se comportam mal e menos igrejas que se comportam bem. A proporção é de 2 para 5. Ou seja, são 5 igrejas que não são louvadas e depois já há 2 igrejas, que são Esmirna e Filadélfia, que sim, são louvadas. Ou seja, logo no início, ainda eram vivos apóstolos, ainda era vivo João, um apóstolo era vivo. Logo no início, nós vemos que a igreja, mesmo os crentes, já passavam por dificuldade e que mesmo as igrejas não eram perfeitas. Ou seja, o mundo que nós vivemos hoje é muito diferente de há 2000 anos atrás, mas também não é assim tão diferente. Mesmo no povo de Deus havia dificuldades. Havia igrejas que eram dignas de ser chamadas à atenção. Aliás, esta é uma mensagem de Jesus, dando uma oportunidade de endireitar o caminho, de arrependimento, de restauração a estas igrejas. E uma palavra de ânimo, de incentivo, àquelas que até estavam a sofrer, mas estavam a ser fiéis, aquelas 2 que estavam a padecer dificuldades por causa da sua fidelidade a Deus, por causa de estarem a ouvir e a seguir os seus mandamentos. Voltamos às 2 mensagens, sempre. Arrependimento para quem se está a desviar para a esquerda ou para a direita e esperança, certeza, confiança para aqueles que estão no caminho certo. Então o que é o Apocalipse? Isto também para vocês perceberem a estrutura do livro, quem nunca pensou muito sobre isto. O livro do Apocalipse foi escrito por João, mas é uma carta de Jesus. E é uma carta mesmo, porque isto foi escrito estava a fazer mal os números. A 7 igrejas. Foi escrito a 7 igrejas. O que é que aconteceu? O texto todo, que está para a frente do capítulo 3, do 4 para a frente, foi endereçado a 7 igrejas reais na Ásia, a 7 igrejas reais, com o prefácio, com a introdução que tem no capítulo. Se olharem agora para o capítulo 2 e para o capítulo 3, vocês vão ver o nome destas igrejas que eu falei. No capítulo 2 começa com Éfeso e por aí fora. O capítulo 3 começa com Sardes. Ou seja, cada igreja recebeu a sua introdução particular, aquilo que elas podiam ver, olha, estamos bem aqui, estamos mal ali. E depois, do capítulo 4 para a frente, todas as coisas que brevemente irão acontecer. Então esta é a estrutura do livro. Antes disto ser para nós e para alimentar a nossa especulação, não foi para esse o propósito. Muitas vezes é assim que nós usamos Apocalipse. Para alimentar a nossa especulação, o nosso conhecimento. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser... O livro não foi escrito para isso. O livro foi escrito para te animar. Cristo venceu, tu vencerás. E foi escrito para tu te pôres em sentido. Porque se não confias em Jesus, é bom que confies. É bom que te arrependas. Porque o que vem por aí é muito mau. Então, antes do livro ser escrito, para nós lermos, ele foi escrito a 7 igrejas reais.
que conseguiram ler e conseguiram compreender, conseguiram aplicar à sua realidade, certo? É esta a estrutura. Se nós folhearmos depois do capítulo 3 para a frente, nós vamos ver muitas coisas. Podem folhear mesmo comigo. Vamos ver muitas coisas. No capítulo 4 vamos ver o trono de Deus, é um hino de louvor a Deus. O capítulo 5 já tivemos o privilégio até de o ouvir, entre outras leituras. Também é um hino de exaltação àquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, a Deus e ao Cordeiro. E depois do 6 para a frente a coisa começa a piorar. Abrem-se os primeiros selos, as coisas começam a ficar más na terra. O capítulo 7 muda a tónica e apresenta os santos, os filhos de Deus, os servos de Deus, os mártires. Olhem para o capítulo 8, continuam os selos a ser abertos e começam a haver trombetas. E isto, à medida que as coisas avançam, as coisas pioram. Capítulo 9, mais 2 trombetas. Depois, no capítulo 10, temos a visão de um livro que é trazido por um anjo. Continua por aí. No final do capítulo 11, temos 2 testemunhas sobre Jerusalém, sobre a cidade santa, a cidade de Deus. E no final do capítulo 11, temos a última trombeta, a 7ª trombeta. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Tudo coisas que nós podíamos gastar semanas a estudar, a perceber o que é que podem significar, ou que mensagens nós conseguimos logo tirar dali e compreender na exatidão para nós, sem sequer termos dúvidas. E continuamos pelo capítulo 13, as coisas pioram, levanta-se a besta, o falso profeta, que enganam aqueles que habitam na terra. E depois no capítulo 14 muda a tónica novamente, ou seja, é um livro cheio de contrastes entre o terrível e o maravilhoso. Estão a ver? Capítulo 14. O Cordeiro aparece com os seus remidos no Monte de Sião. Capítulo 15. Aparecem novamente os anjos, agora com 7 taças, que são taças de ira, diz-nos o capítulo 16. E no capítulo 17 cai Babilónia, aquela que enganava as nações, a falsa religião, podemos chamar assim, podemos dizer assim. Continua pelo 18 fora. E no 19 temos o casamento mais maravilhoso de todos, que eu espero que tu sejas convidado e participante, sejas convidado e simultaneamente noiva, que participes nesse casamento eterno, para o qual devem apontar os nossos casamentos na terra, devem ser um aperitivo do casamento maior, onde iremos todos cear, comer, festejar, dançar, permitam-me as aspas, para todo sempre com Deus. Ele será o nosso noivo e nós seremos a sua noiva. Andaremos de branco com Ele pelos séculos dos séculos. Cristo vence. É assim que termina o capítulo 19. E no capítulo 20, nós vemos Satanás a ser preso por 1000 anos, depois solto para ser vencido. E vemos também o fim de Satanás. Ele pode ter muito poder, pode ser maior do que nós, mas vale muito pouco e é muito pequenino quando comparado com Deus. Ele vai ser vencido. E o capítulo 20 termina com o juízo final. Eu queria que vocês parassem aqui, a partir do versículo 11. A partir de 20:11. Porque diz-nos o quê? No 20:11. João vê um trono branco, um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se deixou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É engraçado que aparece aqui o livro da vida, algo que se vai repetir. Aliás, já ouvimos nas leituras, o livro da vida abrem-se vários livros, não é? Abrem-se vários livros, mas já há aqui um livro especial que se abre, que é outro livro, diz o texto, não é? Abre-se outro livro, que é o livro da vida. Isto vai se repetir à frente. Diz-nos que os mortos surgem para ser julgados diante de um grande trono branco. Diante de um Deus, diante do qual toda a terra treme e diante do qual toda a terra foge. E olhem aqui, ouçam com atenção. Grandes e pequenos estão diante do trono. Estão a vir crianças, adolescentes, pré-adolescentes, grandes e pequenos. Todos aparecem diante do trono. Eu bem sei que grandes e pequenos pode querer dizer muita coisa e que quererá dizer muita coisa. Pode querer dizer pessoas simples e pessoas poderosas, pessoas com muitos recursos
e pessoas sem recursos, pessoas com muito conhecimento, muito poder e pessoas mais simples e sem tanto poder, mas também pode querer dizer pessoas mais velhas e com mais responsabilidade e pessoas mais novas, pessoas grandes e pessoas pequenas. Então, todos, eu acho que o objetivo é esse do texto, dizer-nos que todo o ser humano, grandes e pequenos, mesmo vocês mais pequeninos, todos daremos contas, todos apareceremos diante de Deus, diante desse trono branco e diante desse Deus, todos sem exceção. Reparem, olhem o versículo 13. Deu o mar os seus mortos. Deu a morte e o inferno os seus mortos. E foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, há pior do que morrer. O que o juízo final nos está aqui a dizer é: há pior do que morrer. O pior do que morrer é morrer e voltar depois a morrer. Porque o mar e a terra, o pó dará os seus mortos que já estão completamente desaparecidos e misturados na terra. O mar dará os seus mortos. O inferno, a morte, dirá: estão aqui para tu os julgares. E eles serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. É assim que termina o capítulo 20. Termina com uma referência novamente ao livro da vida. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apareceram diante de Deus todos os que já morreram, grandes e pequenos. E aquele que não está escrito no livro foi lançado aqui. Pior é impossível. Pior é impossível. Este capítulo termina com uma sentença séria. Estamos a falar da eternidade. A habitação própria e permanente, no infinito e pelo infinito e mais além, para algumas pessoas, será fogo. A habitação própria e permanente, a habitação definitiva, a habitação eterna de quem não está escrito no livro da vida, de quem não tem lá o seu nome, vai ser o fogo para sempre e sem esperança de mudança de casa. Tu hoje podes ter esperança de mudar de casa. Aqui na Terra eu já mudei muitas vezes. Então, desde que estamos em Gaia, mudámos mesmo muitas vezes. E nós aqui podemos mudar de casa muitas vezes. Podemos mudar para melhor, às vezes podemos enganar-nos e mudar para pior. Já me aconteceu, apesar de ser consultor imobiliário. Podemos fazer mudanças, umas que nos realizam mais do que outras. Mas aqui acaba a brincadeira. Já não dá para o Samuel se rir, nem nós nos rirmos. Porque aqui estamos a falar de depois da morte, ser chamados para ser encaminhados para a habitação própria permanente. Permanente não no sentido de que é permanente aqui. É no sentido de que é permanente e eterna. Para todo o sempre, para o infinito e mais além. E ela pode ser uma má habitação. Pode ser fogo. Pode ser fogo. Pior. É impossível. Pior será impossível. Mas há uma alternativa bem melhor. Também ela é eterna. Há uma alternativa bem melhor. O Daniel leu no capítulo 21. Leu connosco no capítulo 21. Nós lemos com o Daniel no capítulo 21. Há uma alternativa, também ela é eterna. Capítulo 21. Vocês viram a página e estamos no texto que o Daniel leu. Não vamos ler, porque já lemos, mas vamos olhar alguns pontos. O versículo 2 diz que João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, a descer do céu. A última vez que eu falei, lembram-se de que é que eu falei? Quem é que se lembra? Mais pequenos primeiro. O que é que eu falei da última vez? Sobre uma construção que Deus embargou. Deus não lhes deu licença de habitação. Babel. Isso, Priscila. A Torre de Babel. Eles tentaram fazer uma cidade e uma torre para chegar ao céu. E Deus não permitiu. Confundiu-os e não lhes deu licença de utilização, embargou a obra e espalhou-os por toda a terra. Foi isso que vimos. Mas aquilo que os homens não conseguem fazer, Deus consegue trazer uma cidade gigante, que é um cubo, que na nossa mente não consegue ser imaginado, porque é um cubo gigante, com quilómetros, com umas medidas que nós não conseguimos compreender. Também não conseguimos compreender como é que cabemos lá todos, porque somos milhões de milhões e milhares de milhares, mas sabemos que habitaremos ali. Eu espero que todos possam dizer amém, habitaremos ali. Habitaremos ali. E o que os homens não conseguem fazer, Deus faz. Deus trará uma cidade
dos céus para a terra. O cristianismo é a única religião que promete que o ser humano ressuscitado em corpo vai viver na terra. Em novos céus e nova terra. Viveremos aqui. E vai ser muito melhor do que é. Tem sido bom, mas também tem sido mau. Tem sido muito bom, mas tem sido desafiante. O nosso corpo carrega as consequências do pecado, a nossa vida, as nossas rotinas, a nossa sociedade, nós mesmos. Lutamos com dificuldades. Aquelas igrejas eram igrejas de Deus, resgatadas pelo sangue de Cristo e tinham pecado lá dentro. Nós aqui também temos, não somos perfeitos, nós também pecamos, nós também falhamos, temos coisas para acertar entre nós, para resolver, somos assim, eu, vocês, somos... Mas habitaremos ali. E habitaremos ali para sempre. E habitaremos ali de branco, porque a coisa não depende de nós. Depende de Jesus. Depende de Deus. Daquele que, como vimos, apresenta Apocalipse, é o Todo-Poderoso que reina. Então ele é o princípio e o fim. Ele reina para tudo sempre. E ele há de vir para trazer estas coisas. Ela desce do céu adornada, enfeitada, decorada, podemos dizer assim, como uma esposa preparada para o seu marido. Nós somos a habitação de Deus. Deus vai habitar connosco. E vai habitar em nós. E vai fazer isso para sempre. Olha o versículo 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós estaremos com Deus para sempre. Vamos ser a sua companhia para todo sempre. Olha, maravilhoso o versículo 4 que nós já lemos com o Daniel. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não choras mais, não tens mais doenças, todos nós temos doenças, dificuldades. Acabam-se as doenças, acabam-se as lágrimas, acaba-se a angústia, acabam-se as preocupações e acaba-se a morte. Melhor é impossível. A minha vida é boa aqui. Mas comparado com esta, a minha vida é má. A minha casa é boa. Estou satisfeito agora, desta vez escolhi bem. Melhor, deixei a Diana escolher. Correu melhor. Mas é um barraco. É fraca comparado com a casa que me está preparada. As nossas casas não são nada comparadas com a casa que nos... Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. É Jesus que está a construir. Não somos nós, com a nossa capacidade, por muito habilidosos, criativos e capazes que sejamos. É Jesus que está a preparar isso. E essa cidade maravilhosa descerá para ser habitada por nós. E não haverá mais morte, nem dor, nem preocupação alguma. Isto é prometido por quem? Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, versículo 6, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva, ou da fonte da água da vida. É um convite. Quem tiver sede, eu de graça dou. Tu podes refrescar-te nas águas cá naquela cidade, naquela água de vida. Tu podes refrescar-te ali para sempre, de graça lhe darei. Quem tiver sede, venha, que de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus. Ele será o meu filho. Versículo 7. Há este constante convite em Apocalipse. Tens sede. Tu queres uma vida assim? Tu queres uma vida melhor? Normalmente, às vezes, há assim uns convites estranhos. Queres uma vida melhor? Vem aqui, paga, dá aí, que corre tudo bem. Não. Este convite pode mesmo ser feito. Tu queres uma vida melhor? Tens sede de uma vida melhor. Está aqui uma vida que não acaba. Está aqui uma vida refrescante, sem dor, sem sofrimento, que não acaba. Vem a loucura. Isto também é importante para nós, porque não estamos numa série e não temos tempo de comparar com os pecados e com as dificuldades daquelas igrejas. Mas o ideal é comparar estes textos com o que está introduzido a cada uma das igrejas. Quão loucos somos nós quando achamos que os nossos projetos de vida aqui, por muito bons e válidos e debaixo da orientação de Deus eles sejam. Mas que loucura é acharmos que a nossa vida aqui é que tem que ser a nossa prioridade e nós queremos ficar aqui a viver para sempre porque Samuel é tão inteligente, tão sábio, tão piedoso e conseguiu com Deus organizar uma vida tão boa que é melhor ficar aqui. Não! Deus me abençoe e te abençoe e nos ajuda a viver aqui da melhor forma possível. Amém?
Mas há muito melhor para nós. Há muito melhor para nós. Sem fim. É para isso que o Apocalipse está escrito, para te animar a isto, porque vais passar um bocado até lá chegar. Vamos passar um bocado até lá chegar. Não vai correr sempre bem, mas vai correr bem. E vamos chegar lá. E vamos chegar lá. Nela não há templo, não há igrejas, nem há o templo de Jerusalém, nem tabernáculo, nem templo, nem igreja já. Não há. Nem sol há. As melhores casas não têm disposição solar. Nós aqui lutamos por ter uma casa a sul ou a poente. Bem, no Algarve, se calhar, sul é melhor, mas se calhar é demais, não? Não? Às vezes pode ser demais. Mas nós lutamos por uma casa bem orientada, não é? Ter uma casa com boa disposição solar é uma maravilha, não é? Mas as melhores casas, a habitação própria e permanente que nos está a ser preparada não tem disposição solar, porque Deus é o nosso sol. Deus nos iluminará. O sol é um fósforo comparado com a glória de Deus. Agora é perigoso demais. Mas comparado com Deus é um fósforo que os meninos sopram nos aniversários e apaga. É assim que Deus vai fazer com o sol. Vai soprar, como ontem o Diniz, quando cantou os parabéns, quando lhe cantámos os parabéns no parque, soprou e apagou. E Deus vai fazer assim com o sol. Nós devemos nos preocupar, um parêntese, nós devemos nos preocupar com o planeta. Os filhos de Deus têm responsabilidade cívica e ecológica de poupar o planeta. Mas calma, com a escatologia que nos querem vender hoje que o mundo vai acabar. Deus é o Rei, é o Todo-Poderoso, isto não vai embora porque nós poluímos mais ou menos. Não devemos poluir, não quero que ninguém me interprete mal. Temos que cuidar do planeta, somos responsáveis, devemos ser os primeiros a ter uma ecologia bíblica, mas não acreditem na escatologia de que se continuar assim isto vai subir mais 3 ou 4 graus e morremos todos. Não! Deus vai fazer novos céus e nova terra quando Ele quiser. Apaga o sol e nós lá estaremos. Numa habitação própria, permanente, pelo infinito e mais além, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Sempre por causa de Jesus. As portas da cidade terão abertas para sempre. Não fecharão de dia, diz o 25, porque ali não haverá noite. E olhem como é que termina. 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nesta cidade, como o Daniel já disse, só entra quem está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Viram na página anterior, no capítulo 20, como é que termina? Vai para o fogo quem não está escrito. Vai para o fogo quem não está escrito no livro da vida. O 21 diz o contrário. Só entra na cidade quem está escrito. Só entra na cidade quem está escrito. E é aqui que nós chegamos ao nosso texto. Chegamos ao nosso texto, capítulo 22, para correr por ele a voar. O versículo 1 do capítulo 22 diz-nos que foi mostrado o rio de água pura, água da vida, claro como cristal, de onde procede o trono de Deus e do Cordeiro. No meio há uma praça. Estou no versículo 2. De uma e de outra banda do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Reparem, tem aqui um rio de água da vida e tem aqui a árvore da vida, que já apareceu, que volta a aparecer, que está no livro todo. Esta árvore da vida simboliza a vida, não é? Apareceu um livro e agora aparece a árvore da vida. A árvore da vida, que dará fruto, e o seu fruto será alimento, as suas folhas serão remédio, isto para benefício até das nações. Não compreendemos como é que isto depois se desenvolve no dia-a-dia, nessa vida eterna, mas sabemos que nós entraremos na cidade porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O meu está. O teu está? O Berto está a dizer que está. Eu acredito que está, Berto. Está. O meu está. O meu está sem merecer. Mas está. Mas está. Está lá o nosso nome. Está lá o nosso nome. Versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. A nossa verdadeira identidade estará cravada na nossa testa. Teremos o seu nome marcado no nosso corpo. Somos sua propriedade.
Somos seus. A nossa identidade está nele. Nós veremos Deus face a face. Nós estaremos com Ele a sério. Mesmo. Para todo sempre. Versículo 5. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Reinarão para todo sempre. Não reinamos só 1000 anos. Quem é que vos disse que é só 1000 anos? Quem é que disse que é 1000 anos? Reinaremos para todo sempre. Qual 1000 anos? Para sempre. Isto não se resume aos anos que Satanás é solto para depois ser vencido. Nós estaremos com Deus, face a face, numa habitação que vai pelo infinito e mais além. Será nossa. Será a nossa casa para sempre. É eterna, é de eternidade que falamos. Olhem o contraste. Fogo versus água da vida. Fogo versus água refrescante. Ambos são eternos. Ambas são moradas eternas. Melhor é impossível do que ter esta casa e a presença de Deus. Melhor é impossível. O texto continua e nós chegamos mesmo às últimas palavras. A partir do versículo 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Há um aviso solene. Estamos no fim da Bíblia. É assim que isto termina. É assim que a revelação de Deus termina. Estas palavras são verdadeiras. O que nós tivemos aqui a resumir é verdade. Isto é mesmo assim. A eternidade é real. Tu, querendo ou não, vais viver ou morrer pelo infinito fora. Isto não acaba. Nós somos seres eternos. Podemos ter um princípio, mas não temos fim. Isto nunca mais acaba. E se tiver escrito o teu nome no livro da vida, há um destino eterno pelo infinito e mais além. Se não tiver, infelizmente, continuará a haver uma morada eterna pelo infinito e mais além. Então, estas palavras são fiéis, elas são verdadeiras, elas são dignas de toda a aceitação. Isto vai acontecer brevemente, diz o versículo 6. O versículo 7 o que é que repete? Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda. Mais do que ouvir, é aquele que guarda o que está aqui a ser dito. O que guarda as palavras desta profecia. João viu isto, queria adorar o anjo diz, não, para. Isto não é porque sou eu que estou a dizer que sou digno de adoração. Adora a Deus! Isto é tudo feito por Deus, realizado por Deus, para a glória de Deus. Adora a Deus, termina o versículo 9 assim, adora a Deus. E diz mais, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles não guardes. Ou seja, é o contrário do que acontece no livro do Apocalipse, que é selos a ser abertos, não é? Selos a ser abertos e a haver calamidade. Selos a ser abertos só pelo Cordeiro, é o único que pode olhar para o livro e desatar os seus selos. Mas agora temos um aviso contrário, que é, olha, o Apocalipse não é para selar. Como quem diz de outra maneira, olha, o Apocalipse não é para fechares na tua Bíblia e não leres. O Apocalipse não é para tu não contares aos outros. O Apocalipse, João, não é para selar, não é para guardar. É pelo contrário, para ser anunciado, para ser proclamado, para ser partilhado. Como é que estamos a fazer hoje? O Apocalipse é para ser explicado. Não para tentarmos alimentar a nossa curiosidade e nos confundirmos uns aos outros e confundirmos principalmente até pessoas que nem sequer conseguem conceber estas coisas, mas sobretudo para, dentro da mensagem central, conseguirmos balizar até depois aquilo que não compreendemos tão bem, mas dentro desta mensagem central, nós partilharmos. Cristo morreu, mas venceu a morte, Ele está a reinar, Ele está no trono, Ele vem e vem já. Isto não pode ser escondido, isto não pode ser guardado, isto não pode ser camuflado, isto não pode ser silenciado, pelo contrário, o tempo se aproxima, está próximo, esta é a verdade, tem que ser partilhado, não pode ser guardado. Há um aviso, no versículo 11, quem é injusto, que continua a fazer injustiça, quem é sujo, que se continua a sujar, quem é justo, que faça justiça, quem é santo, que se santifique ainda. Ora, vamos falar da nossa vida aqui. Nossa vida vai acontecendo, ora dias melhores, ora dias piores. Agora há aqui um aviso. Aproveita bem esta vida. Agora, podes fazer uma escolha. Podes querer continuar a ser injusto, continuar a viver na injustiça, continuar a ignorar tudo isto. Podes continuar a não ligar nada ao facto de que Cristo é Rei
e veio para pagar o preço dos pecados do homem. E tu podes continuar a ignorar isso e continuar na tua injustiça, ou podes ser justo, continuar nesse processo com Deus de santificação. Podes aproveitar a tua vida para estes dois extremos. Podes aproveitar os últimos cartuchos sujando-te ainda mais, ou podes aproveitar os últimos cartuchos preparando-te para esta grande festa e esta morada eterna, santificando-te ainda mais. Tu é que escolhes. Agora, eis que cedo venho, versículo 12. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu venho já. Eu venho já. E depois, diante daquilo que tu escolheres, a decisão é tua, a responsabilidade é tua. Diante daquilo que forem as tuas opções, tu terás que levar as consequências contigo também, que são consequências eternas. Qual é que é o critério? Qual é que é o critério? Todos darão contas diante das suas obras, diante de Deus, com as suas obras. Mas qual é que é o critério? O verdadeiro critério está a seguir. Eu sou o Alfa e o Ômega, versículo 13. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu sei que há versões, Júlio Vileu, que diz que guardam os seus mandamentos. Aqui nesta versão diz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou aqueles que guardam os seus mandamentos. Não nos vamos preocupar aqui com uma versão ou outra, porque no livro do Apocalipse fala de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma ou outra coisa se aplicam. Se não neste texto, no texto todo do Apocalipse. Qual é que é o critério então? É ter o Cordeiro como aquele que purifica. É ter o sangue de Jesus como aquele que purifica. Felicíssimo aquele que tem o Cordeiro. Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que lava as suas vestes no seu sangue. Para quê? Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Quem tem Jesus, quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, quem obedece aos seus mandamentos, quem tem Jesus, tem acesso à árvore da vida e tem acesso a entrar na cidade pelas portas, tem acesso a esta morada. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Qualquer que é injusto, qualquer que não tem Jesus, qualquer que não está num processo de santificação, qualquer que não quer Jesus. Quem tem o Cordeiro tem a árvore da vida. Quem não tem o Cordeiro não tem a árvore da vida. E não pode entrar na cidade, não tem esta morada. Tem a outra morada. Tu tens Jesus. Tu tens Jesus. Reparem, não vamos a Gênesis. Mas o que é que aconteceu em Gênesis? O que é que aconteceu em Gênesis? O Davi lembra-se da semana passada. Da outra ocasião. Foi ele que respondeu. O que é que aconteceu em Gênesis? O homem foi criado muito bom, mas rapidamente pecou. E foi expulso. E recordam-se, foi expulso para quê? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do... Entrou o pecado no homem. Mas sabem o que é que diz o texto? O texto diz que Deus expulsou o homem para não comer da árvore da vida e não viver eternamente. Disse então o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e não tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus depois o lançou fora do jardim. Reparem, o que está aqui é muito interessante. Porque Deus, ao expulsar o homem do jardim, é castigo. É porque já não pode haver comunhão com Deus Santo. É castigo. Mas simultaneamente é uma bênção. Porque o homem não podia pegar e comer daquela árvore. Porque se o homem pegasse e comesse aquela árvore, ia viver eternamente como pecador. O homem, pegando naquele fruto e comendo daquele fruto, viveria para sempre, mas como pecador. Então o homem é expulso do jardim como castigo, mas também como uma proteção e uma bênção. E é posto uma espada à volta do jardim a impedir o quê? O acesso à árvore da vida. É justamente assim que começa a Bíblia, não é? Ela acaba a dizer que tu voltas a ter acesso à árvore da vida por causa de quem? Por causa de Jesus. E neste sentido, tu tinhas mesmo que sair do jardim, o ser humano tinha mesmo que sair do jardim, e em muito sentido o ser humano tinha mesmo que morrer. Nós precisávamos de morrer para que depois pudéssemos voltar a viver. Nós precisávamos de morrer. E antes de querermos viver eternamente nesta vida, era o que eu perguntava há pouco: quem é que quer viver eternamente? Opa, com a vida que tenho aqui agora não quero. Mas porque Jesus morreu e ressuscitou,
Eu agora já posso morrer em paz. Porque vou ressuscitar com Ele. E quando comer desta árvore, será para viver para sempre numa cidade onde não entra maldição e de forma pura. Não o Samuel de hoje, para viver para sempre sendo mau, que é o que eu sou, mas o Samuel glorificado. Vocês glorificados, pelos méritos, pelo sangue de Jesus, poderemos comer da árvore da vida e viver eternamente e viver para sempre, porque já a obra da redenção foi completada e realizada a nosso favor. Antes não podíamos, mas agora porque Cristo veio, morreu e venceu, porque existe um cordeiro e leão, um cordeiro que morre como puro em teu lugar, mas que vence e é vitorioso e reina, o cordeiro que é leão, o leão da tribo de Judá, que se senta no trono eterno, maior do que o trono de David, aquele que reina por todo o sempre. Ele que venceu, permite-te, porque está escrito o teu nome no seu livro, que tu entres na cidade, desfrutes da água desse rio, brilhante, puro, cristalino, te sacies para sempre e comas e vivas eternamente de forma perfeita. Qual é a resposta a tudo isto? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Reparem, está tudo escrito para as igrejas. Eu, Jesus, é Jesus a falar. Enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Vamos dizer que em segundo lugar inclui também Partilhó. Depois daquelas 7 e tantos milhares de igrejas, esta manhã inclui Partilhó também. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã, o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito e a igreja, que resposta é que dão? Qual é a resposta que nós devemos dar a tudo isto? Vem! Vem! E quem ouve, diga, vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. A resposta que nós devemos dar é, vem, Senhor Jesus! Maranata! Vem! A resposta é esta, vem! E quem ouve esta mensagem deve dizer, vem! E o convite continua. E quem hoje ainda não consegue dizer muito bem, vem, mas sente sede, pode vir e tomar de graça, diz o versículo 17. Pode vir e tomar de graça da água da vida. Um sério aviso. E é o último. Versículo 18 e 19. Eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. A cidade santa e a árvore da vida são para aqueles que levam a palavra a sério. Quem tirar palavras, quem acrescentar palavras, não tem parte na cidade, não tem parte deste fruto eterno, maravilhoso de vida. Eu bem sei que há quem aplique este versículo a toda a Bíblia. Quem acrescentar qualquer coisa à Bíblia, ou quem tirar alguma coisa à Bíblia, sofre com estas pragas todas. Eu não vou dizer que não se pode aplicar, num segundo sentido pode. A Bíblia, é a palavra de Deus, não é para tirar, nem para acrescentar. No entanto, o que o versículo está a dizer é desta profecia. Não, está a falar, o peso está sobre o livro do Apocalipse. Aplica-se em segundo lugar a toda a Bíblia, mas aqui o peso está sobre o Apocalipse. Tu ouves esta palavra, tu ouves que Deus é Rei, tu ouves que Ele reina, que Jesus é tudo. E tu não te atrevas a ignorar isto. Não te atrevas a acrescentar ou a retirar, porque isso é fazer com que fiques de fora, sem morada eterna permanente, com água cristalina e com fruto eterno. É fazeres a escolha de uma morada eterna que é pior do que tu já alguma vez imaginaste. É pior do que tudo o que pode acontecer ainda aqui nesta terra. Pior será impossível. Escolhe aquilo que é bom. Escolhe aquilo que melhor é impossível. Há uma garantia dada por Jesus. Versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém. C de banho. C de banho. Apocalipse significa revelação. Revelamos um pouquinho daquilo que revelação é. Deus é Deus, o Todo-Poderoso que reina eternamente e soberanamente. Resumimos a revelação de Jesus, que venceu e vencerá com um triunfo total, real, absoluto, eterno para sempre. Resumimos a revelação do que acontecerá, e é tanto que acontecerá. Resumimos a revelação da ira do juízo que acontecerá sobre a terra, sobre os inimigos de Deus. Resumimos a revelação da glória, da abundância, da maravilha que será os filhos de Deus, nós, os que queremos vivermos com Deus por toda a eternidade, onde melhor é impossível. E resumimos a revelação de que para todo o ser humano há e haverá uma habitação própria, permanente, pelo infinito e mais além. Ou um lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos, ou uma cidade maravilhosa, onde Deus é tudo para nós, Jesus é a nossa companhia, a água é refrescante e o fruto dá vida e vida eterna com abundância. Qual será a tua habitação própria, permanente e eterna? Que seja a morada de Deus e que a resposta de todos seja: vem! Eu quero viver eternamente, mas não quero viver cá. Quero a Nova Jerusalém. Quero a cidade santa. Quero a presença de Deus. Quero uma vida ainda melhor do que os meus melhores dias aqui. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.